Conclave que elegeu o Papa Leão XIV despertou a curiosidade dos católicos e não católicos sobre o processo que escolhe o sucessor de Pedro. O arcebispo de Porto Alegre, cardeal Dom Jaime Spengler, foi um dos 133 eleitores no processo. De volta à capital, ele concedeu a entrevista coletiva onde contou detalhes do processo do conclave que elegeu o Papa Leão XIV. E Dom Jaime Spengler pensou em um nome caso fosse eleito Papa? Eu nunca imaginei, eu fui criado cardeal em dezembro do ano passado, então são menos de 6 meses. Eu, na verdade, eu creio que sou um belo desconhecido no contexto, né? Então isso nunca me passou pela mente, isso é fato, né? Agora, eu tenho sim umas figuras que eu admiro demais. Para mim, cada vez que eu vou a Roma, se eu tenho um tempinho, eu vou rezar no túmulo de Paulo VI. Paulo VI, para mim, foi um homem extraordinário, um ponto de equilíbrio na Igreja, depois do Concílio Vaticano II, que vivia tensões muito grandes, muito maiores do que nós experimentamos hoje, né? Um homem de uma capacidade intelectual orientado por aquilo que na filosofia se diz o humanismo francês e que marcou a história. Conclave. Para mim foi a primeira vez que eu participei de um evento como esse, é um privilégio, né? E eu espero que o Papa Leão tenha vida longa e que assim para mim possa ter sido a última vez também de participar de um evento como esse. Mas o que me chamou muito a atenção foi o clima, o espírito de unidade, fraternidade e oração. Vários perguntaram, né? O filme, o conclave, reflete aquilo que vocês viveram nesse tempo? Não. É uma ficção científica, né? E nesse sentido tem seu valor, eu diria sim, mas aquilo que nós vivemos ali naqueles 2 dias e meio foi muito mais intenso do que o filme descreve. Eu repito, um ambiente de oração, de silêncio, né? Vou guardar, eu acho que para o resto da vida na memória, o que foi a entrada na Capela Sistina para nós, né? Não sei se vocês conseguem imaginar, 133 homens invocando a ladainha de Todos os Santos em procissão. Aquilo parecia que a gente estava sendo envolvido por tudo aquilo que a Capela Sistina expressa, simboliza. Depois que nós entramos na Capela Sistina, cantar juntos também o Veni Espírito Santo, né? Veni Espírito Santo, Veni Creator, os pelos virão ao contrário, viu? Foi realmente uma experiência extraordinária. E repito, o espírito na Capela Sistina, um recolhimento, um espírito de oração, de respeito por aquilo que estava ali sendo desenvolvido, muito bonito, muito bonito. Realmente, olha, eu compreendi um pouco mais e mais profundamente o que significa ser católico. O nome Leão XIV e suas implicações. Na Capela Sistina, depois que saiu o voto número 89, que era o que dava a maioria de 2/3, né? Depois, claro, teve mais outros votos além desses, né? Mas quando nós fomos saudá-lo, depois da eleição, ainda na Capela Sistina, eu disse assim, pois é, né, Santo Padre? Perdemos o pregador da nossa Assembleia Geral no Brasil, mas ganhamos o Papa. Ganhamos o Papa. Ele deu risada. Sobre a segunda parte da tua pergunta, eu creio que o nome que ele escolheu traz
uma indicação, o horizonte. Né? Para nós, Leão não é um nome comum. Eu confesso que aqui na Arquidiocese não conheço nenhuma pessoa, nenhum homem que tenha o nome de Leão. Né? Conheço pessoas que têm o nome de Léo. E quando ele disse o nome que ele escolheu, ele disse em latim, ele disse Léo na Capela Sistina, que é o nome em latim. Né? Aqui eu acho que nós temos uma ideia, uma indicação preciosa. Ele fez uma relação muito forte com Leão XIII, que foi o Papa que sistematizou por primeiro, digamos assim, a doutrina social da Igreja, né? E que publicou esse texto que ainda faz história até hoje, depois de 100 anos, chamado Rerum Novarum. Era o ápice, por assim dizer, da Revolução Industrial, final do século XIX. Hoje nós vivemos uma revolução tecnológica. Então, o nome, eu creio que tem aqui uma relação muito forte com esta revolução que nós estamos vivendo e que não sabemos bem por onde vai nos conduzir tudo isso, né? Esse é o dado. O segundo dado, em relação ao nome, sempre poderíamos fazer recordando Leão I, Leão Magno, que foi um homem que nos primórdios da Igreja, nos tempos apostólicos, teve um papel de destaque na definição do dogma cristológico. Então, de um lado, nós temos alguém, digamos assim, poderíamos dizer assim, né? Com os pés muito bem fixos na cristologia, e de outro lado, esse mesmo homem com uma disposição muito própria em relação aos temas sociais hoje, e que não faltam, né? Nesse contexto, eu gosto de recordar um autor que eu gosto muito de ler, né? Chul Han, Byung-Chul Han. Se há uns anos atrás ele falava da sociedade do cansaço, antes nós tínhamos o polonês, como é que era lá o sociólogo, que falava da sociedade líquida. Bauman, né? Esse mesmo coreano, agora no último livrinho que foi publicado aqui no Brasil, ele fala de uma sociedade marcada pelo medo. Então é nesse contexto, nesse momento de uma transformação tecnológica da sociedade, com sinais muito eloquentes de medo presente em amplos setores, que ele é chamado ao exercício do ministério petrino na Igreja. Eu tenho muita esperança, viu? Muita esperança. A reação do cardeal Prevost ao ser eleito. Olha, o que eu posso dizer, isso aqui é público, então eu não posso falar com muita tranquilidade, né? Nós escolhemos 3 escrutinadores. É sorteado, não é escolhido, é sorteado. Estão os nomes lá numa sacola, num saco plástico, e alguém vai lá e tira os 3 nomes, e esses 3 devem ser os escrutinadores de cada sessão. Muda, de cada sessão sempre muda, né? Então, depois que os votos estão na bendita urna ali, alguém vai lá, chacoalha aquilo tudo, né? E aí começa, como se ela estivesse aqui na ponta da mesa, eu aqui, e o último aqui. Ela tira o voto, passa para mim, para ver se não tem 2, às vezes, grudado. Passa para o terceiro e ele começa. 1, e coloca numa outra urna semelhante àquela primeira. Para verificar se os votos correspondem ao número de eleitores. Né? Se correspondem, volta para cá a urna, então, né, com aqueles votos, são escolhidos outros 3 para controlar os outros 3, que ficam numa mesa como se nós estivéssemos aqui, 3 ali do outro lado. Esse aqui tira o voto, abre, passa para este lê, passa para o terceiro, lê para si mesmo, e aí lê o nome que está escrito no voto para toda a Assembleia no microfone. Então, sai não, né?
passa para o outro lá, o outro verifica, o quinto verifica, e o sexto pega aquele voto, isso é interessante, passa uma agulha com um cordão, digamos assim, né? E são fixos aí nesse fio todos os votos. E depois aqueles votos, então, ali amarrados naquele cordão, é os que vão para o chaminé da Capela Sistina, com um produto químico que dá a fumaça preta ou branca no chaminé. Né? É esse o processo. Eu fiquei impactado, realmente fiquei impactado pela metodologia, eu diria assim, a seriedade, o respeito, né? E aí, quando, então, nessa contagem, deu o voto número 89, é claro que nós começamos a bater palmas. E ele estava sentado assim, na frente, mais ou menos como tu aí do outro lado, né? E ele muito sereno, isso foi uma coisa que impressionou, que é claro que à medida que os votos vão sendo contados e vai se aproximando do número de 2/3, eu não sei o que pode passar no interior, no íntimo de uma pessoa dessas. Né? Mas ele ali com uma serenidade e tal, o pessoal começou a bater palma, todo mundo levantou, né? E aí se continuou a contagem dos votos até o final. Né? Isso foi muito bonito, foi muito bonito. Eu não sei se vocês, eu faço essa leitura. Um homem que chega, é escolhido para esse serviço na igreja, ele não se pertence mais. Você imagina, né? Eu não sei. Hoje eu gostaria de ir na praça, vamos lá tomar um cappuccino, vamos tomar uma cerveja, vamos comer uma pizza. Acabou. A pessoa, ela não se pertence mais. Ela entra num outro ritmo de vida. E depois, quando nós elegemos, por exemplo, um presidente da República, aquilo é por 4 anos, você sabe que tem começo, meio e fim. Né? Aqui você sabe que tem começo. E só isso. Rezemos pelo ministério do Papa Leão XIV, dos nossos bispos, padres e por todo o povo de Deus. Obrigado por assistir este vídeo. Considere compartilhar com seus amigos, familiares, pessoas próximas. Se inscreva no canal, ative as notificações. Vai ajudar este projeto a crescer e a levar a mensagem de Jesus Cristo a mais pessoas. Um grande abraço, fiquem com Deus!